Outra questão muito simples de ser resolvida. Vamos ler o enunciado. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra formada a partir do processo de derivação prefixal e no qual o prefixo "a" tem sentido de negação. Primeira coisa, né? A gente tem duas questões aqui para entender. Processo de derivação prefixal. A gente sabe que as palavras elas são formadas da seguinte maneira. Eu tenho o que a gente vai chamar de radical. Deixa eu ir no material, que fica até mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Imagina que eu tenho a palavra sol. A palavra sol, ela é o radical. E aí, a partir dessa palavra, que é meu radical, eu vou criar novas palavras. E eu vou acrescentar o que a gente chama de afixos. Os afixos, eles se dividem em dois. Eu tenho os prefixos, que eles vêm antes do radical, e eu tenho os sufixos. Eles vêm depois do radical, certo? Então, dentro de uma palavra, eu tenho essa formação aqui. Por exemplo, a palavra solar. Eu tenho o radical sol, certo? E o acréscimo do sufixo "a", ar. Nesse caso, essa palavra aqui, ela foi formada pelo que a gente chama de processo de derivação por sufixação, certo? Porque eu acrescentei um sufixo. E aqui eu tenho insolação, palavra mais complexa, né? Ó, eu tenho o radical sol, eu tenho esse "in" aqui, que vai ser o meu prefixo, tenho o "são", que vai ser o meu sufixo, e esse "a" aqui vai ser uma vogal de ligação, que a gente não vai entrar nesse debate agora, porque não é o nosso objetivo. Para ficar mais claro, vejam esses exemplos aqui. Ó, derivação prefixal. É quando eu tenho um radical, nesse caso aqui o radical é feliz, e eu acrescento um prefixo, "in". O que é interessante de observar é que esse prefixo ele tem um valor que a gente chama, né, de valor semântico. Ou seja, ele tem um sentido. Ele tem um sentido. Ele não é colocado aí à toa, tá? Então, a partir do momento que eu tenho a palavra feliz, tenho a palavra feliz, e aí eu resolvo criar a palavra infeliz, eu estou criando, querendo passar uma ideia, tá? Então, esse prefixo "in", ele tem um sentido, né? Ele tem o sentido de negação. Negação. O que seria então uma pessoa infeliz? Uma pessoa não feliz, certo? E aí, além do "in", eu terei outros prefixos de negação. Um outro bastante conhecido é o "a", que é o da nossa questão, certo? O "a", ele vai aparecer em muitas palavras, como por exemplo, um exemplo pode ser a palavra ateu, né? Esse teu, deixa eu pegar outra cor aqui. Esse teos, teu, né? Vem de teos, né? Tem a origem da palavra teos, que quer dizer Deus. Ou seja, esse "a" aqui é alguém que não acredita em Deus. Eu também tenho a palavra, vamos lá,
em uma palavra acéfalo, né? O que seria o acéfalo? Esse A aqui está negando isso aqui, que é céfalo, ligado a cérebro. Né? Tá ligado a cérebro. Então, o A, ele também pode ser um prefixo de negação. A gente não está muito acostumado, que a gente está mais acostumado com des, com in, né? Infeliz, infame, infrator, deselegante, desfeito, desajustado. A gente está mais acostumado com esses, né? Esses prefixos. Mas o a, ele também é um prefixo de negação. Vamos voltar para a questão. Então, como eu vinha dizendo, o que ele está querendo aqui é uma palavra formada pelo radical mais o prefixo, certo? Então, o prefixo vai ser um a, com o sentido de negação. Vamos analisar as alternativas. Africanos, amenas, apostam, atípico, alagoa. Olha, isso aqui é questão para eu nem perder tempo e já chegar marcando atípico. Por quê, gente? Eu tenho uma palavra, né? Eu tenho uma palavra que existe na língua, que é a palavra típico. Típico, que vai ser mais ou menos como comum, como igual. Estou aí pegando alguns sinônimos aproximados. E o que seria uma coisa atípica? Seria o mesmo que eu dizer uma coisa incomum, desigual, certo? Então, não é questão para perder muito tempo. Tendo um mínimo de conhecimento de processo de formação de palavras, a gente consegue resolver essa questão rápido, rápido. Mas aí atenta para isso aqui, ó, sentido, certo? É uma questão típica de morfologia, porque processo de formação de palavras é da área de morfologia, mas sentido é semântica, certo? Então, eu tenho eu tenho uma questão que vai misturar, né? Vai misturar morfologia, morfologia e semântica, certo? Então, ao estudar, reflitam sempre sobre a semântica, sobre o sentido das coisas. A língua portuguesa, como em qualquer outra língua, nada é por acaso, nada é jogado. Até a próxima.